Meus irmãos, hoje é dia 12 de maio de 2020. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, é um texto que faz parte do chamado Sermão do Monte, em que o Senhor Jesus Cristo, ele disserta, de uma forma tão maravilhosa para os seus discípulos e para aqueles que o acompanhavam, ensinamentos tão práticos para a nossa vida cotidiana. E hoje, então, quero compartilhar com vocês Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 13. Se você tiver com a sua Bíblia aí na mão, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso de número 13. De qualquer forma, também vou mostrar para vocês irem acompanhando comigo a leitura desse texto. Tem um título para essa nossa devocional de hoje. O título é Sal, e vocês vão entender por que a leitura desse texto, que diz o seguinte: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém? Esse é um texto maravilhoso, não é? Que retrata algo muito significativo para nós. E eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte, que eu confesso, na verdade, que eu já tive algumas crises. Calma. Crises existenciais do tipo, por que eu estou aqui? Qual é o objetivo da minha vida? O que as pessoas veem em mim? O que as pessoas não veem em mim? E essas perguntas, de tempos em tempos, elas vêm à minha mente e eu faço algumas reflexões sobre ela. Creio que esse tipo de crise é essencial, na verdade, para a sobrevivência humana. Afinal, todos precisamos fazer uma avaliação sobre as nossas próprias vidas de tempos em tempos. Isso nos faz crescer e amadurecer. O problema talvez seja que muitas pessoas mergulham tão profundamente nesse tipo de pergunta que acabam não conseguindo voltar. Entendo que é aí onde entra a tristeza, a frustração e até a depressão nos casos mais graves. Eu não sou nenhum agente de saúde, Não sou da área da psicologia ou da área da psicanálise, muito menos da psiquiatria, para poder opinar fisiologicamente como essas coisas acontecem. Mas eu entendo que no Sermão do Monte, Jesus estava nos ensinando que é necessário pensar para avaliar o que temos feito com a vida que Ele nos deu. Vocês sabiam que o Brasil tem um litoral muito grande, não é? E vocês têm ideia de como que é produzido sal? Não sei se vocês conhecem, não sei se vocês sabem. Deixa eu mostrar para vocês uma foto. E eu acho que vai facilitar um pouquinho isso. É a foto de um trabalhador colhendo sal. Olha só, a colheita, vamos dizer assim, a colheita de sal é assim. Se constrói, são espécies de piscinas, grandes piscinas, assim, à beirada do mar. Então vem a maré alta, enche essas piscinas, a maré baixa, a água evapora e os trabalhadores recolhem o sal. É exatamente dessa forma que é feito há muitos anos e tal. E todo esse sal depois ele é ajuntado num lugar separado para depois ser transportado, ensacado, enfim, ir para a fábrica para poder ser refinado. E no local onde esse sal é ajuntado, olha que interessante, parece como se fossem neve, parece neve, montanhas de neve, mas não é neve, é sal.
É aquilo, né? Parece, mas não é. Parece neve, mas não é neve. É sal. E agora você olhando para essa montanha de sal aí, imagina se todo esse sal ele simplesmente perdesse a sua função, simplesmente não servisse para mais nada. A gente usa o sal para quê? Para dar sabor para a comida, né? Existem outras funcionalidades para o sal, mas basicamente a gente usa para dar sabor àquilo que nós vamos comer. Mas e se ele não servisse para salgar ou para dar sabor? O texto diz que o sal serviria apenas para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mas no mesmo sentido, Jesus diz sobre a luz. E ele afirma que ela não serviria para nada se estivesse dentro de um cesto ou num local escondido. A luz deve estar em um local de destaque, para que ilumine o que for necessário. Em ambos os casos, tanto no sal como no caso da luz, Jesus afirma que nós, eu e você, somos o sal da terra e a luz do mundo. Precisamos dar sentido para o objetivo que fomos criados e para a transformação que o Evangelho fez em nossas vidas. Que fique claro que as nossas ações não devem ser no sentido de mostrar o quanto nós somos capazes ou inteligentes. O nome disso é soberba. Nossas ações devem ser para que todos a vejam e louvem ao Pai. Fazer as pessoas louvarem a Deus, esse deve ser o objetivo da vida de todo cristão. Vocês devem ter notado quantas empresas têm se juntado ou mesmo feito ações isoladas no sentido de se mobilizar para ajudar as pessoas diante dessa pandemia que a gente está vivendo. Né? Algumas produziram de forma gratuita álcool em gel, fizeram essa distribuição aí pelo país. Outras prepararam kits de higiene com álcool em gel, flanela, diversos utensílios e distribuíram também gratuitamente para as pessoas na rua, nas estradas, enfim, para que elas também pudessem cuidar da sua higiene. Outras empresas se juntaram e distribuíram comida, marmitex, refeições para quem estava carente e precisando. Eu não quero aqui julgar o que estava por trás ou o que está por trás desse tipo de ação, não é? Mas eu tenho certeza de que cada uma dessas ações, elas foram do agrado do Senhor. E foram também para poder louvar a Deus. Por quê? Porque isso é amor ao próximo. Como cristãos, não podemos ter medo de agir. Nós precisamos agir demonstrando o bem e o amor àqueles que precisam. Fazendo isso, damos louvor a Deus. Meus queridos, esse é um texto fantástico de encorajamento para nós cristãos. A gente vive um momento de pandemia, um momento que deixa a gente confuso. Estava conversando agora há pouco com um grupo de pessoas e eles falando que a gente está vivendo um momento de crise. Realmente é um momento de crise que talvez nenhum de nós tenhamos vivido. Né? Na verdade, eu acho que a humanidade, de um modo geral, nunca tem vivido algo do tipo, né? Nas proporções que estão tendo. Né? Mas, como cristãos, o que nós temos feito? Como nós estamos agindo? Estamos isolados porque o governo mandou ficar isolado? Legal. Mas a partir desse isolamento, o que tem sido? Quais têm sido as nossas atitudes diante disso? Ainda existe um mundo lá fora que precisa ouvir de Jesus. Ainda existem pessoas que precisam ser confortadas pelo amor de Jesus. Ainda há gente necessitada e carente de salvação. Ser sal e ser luz significa fazer a diferença. E isso não é para nossa glória,
como o Senhor Jesus Cristo disse nesse texto, é para que as pessoas vejam e louvem ao Pai que está no céu. Meus queridos, nós somos canal de bênção. Nós somos intermediadores daqueles que vão louvar a Deus. Olha que maravilha. Como igreja, nós somos meros interlocutores, não é? Para poder levar o louvor ao trono do Senhor. Que isso possa ser verdadeiro nas nossas vidas, que esse possa ser o desejo do nosso coração, de buscar o Senhor, de louvá-lo de todo o nosso coração, de demonstrar em ações práticas o quanto esse amor nos envolve e o quanto nós podemos amar uns aos outros. Que isso possa ser verdadeiro na vida de cada um de nós. Eu convido você a fechar seus olhos, mas para nós orarmos. Senhor, muito obrigado, porque através desse texto reconhecemos o quanto o Senhor Jesus Cristo nos ensinou preciosidades. Nos ensinou sobre a necessidade de amarmos uns aos outros, nos ensinou sobre agirmos da forma adequada, agirmos fazendo bem, para que outros vejam essas nossas atitudes e te louvem. Pai, que nós possamos ser canais de bênção neste mundo tão vil, tão pecador, tão perdido, que eles possam encontrar a segurança em Ti e que nós possamos ser pessoas que levem essa segurança, que levem esse amor aos corações que andam sedentos. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a mostrarmos desse amor àqueles que precisam. Cuide de nós, em nome de Jesus.